LeBron James e Lewis Hamilton. O Rafael Nadal conquistou mais um torneio de Grand Slam, mais um pela 13ª vez o Roland Garros, mas esses dois aqui, Vitor, eles são gigantescos em quadra e na pista e são também gigantescos fora da pista e fora da quadra. O LeBron James conquistou com o Los Angeles Lakers o 4º título da carreira dele, pela 4ª vez foi escolhido o jogador mais valioso das finais, e o Lewis Hamilton se igualou a Michael Schumacher como maior vencedor de grandes prêmios de Fórmula 1 com 92. Vitor Sérgio Rodrigues, são os dois maiores nomes do esporte na atualidade? Eu não sei se são os dois maiores nomes, mas são dois dos maiores da história, né? E são dois que abrem. Quem gosta muito desse tema é o Bruno Formiga, mas já que ele não está aqui, eu vou fazer às vezes porque concordo no bojo com o que ele diz. São dois nomes que abrem uma discussão que, especialmente no Brasil, estão fechadas, que é serem os melhores do que fazem. A gente tem aqui no Brasil, no futebol, uma total negação em debater o Pelé como o melhor de todos os tempos. Eu, pessoalmente, acho o Pelé o melhor de todos os tempos. Eu, Vitor Sérgio. Mas eu acho que é algo que pode ser debatido e deve ser debatido. Embora eu ainda ache que seja o Pelé. Mas eu acho que é uma coisa... Eu me nego a me negar a discutir. E esses dois, eles estão, inclusive, fora do Brasil, abrindo a discussão deles serem os maiores / melhores no que fazem. Hoje eu acho legítimo você debater se o LeBron é o maior de todos os tempos. Acho legítimo debater. E acho legítimo você começar a debater o Hamilton com o Schumacher, com o Senna, e aí você tem que... Eu acho que maior para o Senna não dá, mas melhor acho que dá para discutir. Então acho que é legítimo. E aí mostra o tamanho deles. Esses caras, eles estão abrindo um debate que até pouco tempo não existia ou ainda muita gente se nega a fazer. Então dá margem à grandeza. E aí, só para pegar um tema que está muito presente agora, e aí para lembrar do seu Carlos Alberto Parreira, que diz que o futebol e política não se misturam. Aí que eu ia chegar. Dois que estão metendo colher em coisa fora da sua área e que, entre aspas, eles entre aspas, só teriam a perder com isso, né? E estão metendo a mão nessa colher, estão metendo a colher nesse angu aí, e ainda bem que eles estão metendo os dois com a questão racial, a questão de igualdade, a questão de direitos e tudo mais. E assim, eu acho que esse, Mauro, é o grande exemplo que esses dois caras deixam. Ser bom em quadra na pista, a gente teve vários. Talvez não tão bons quanto LeBron e Lewis Hamilton, obviamente. Agora, enquanto personalidades esportivas hoje, não consigo enxergar dois caras à frente deles. Afinal de contas, o Lewis Hamilton é o primeiro e único negro na Fórmula 1 e vai ser o maior vencedor e vai ser o maior campeão de todos os tempos, muito provavelmente, quando encerrar a carreira. E vem e carrega uma modalidade para uma discussão que é muito atual, que é o combate ao racismo, entre outras coisas. Sim. E o que vimos nessa temporada da NBA, com os recados nas camisas e abraçando todo o movimento Black Lives Matter, a partir do LeBron, que há 2 anos atrás, mais ou menos, teve que escutar de comentarista, de apresentador de jornal, lá, que tem que ficar quieto e bater bola e driblar, e porque respondeu ao presidente Trump. Eu acho que são dois caras que têm que ser tirados como exemplo, não só pelo que fazem nas modalidades, mas especialmente pelo que são como figuras hoje e que usam a plataforma que tem para promover o melhor. Se eles não fossem o que são, como atletas, já seriam muito por aquilo exatamente que você falou e que para mim é o melhor deles, né? Até porque eu já fui um fã de jovem muito grande de Fórmula 1 e de basquete. Basquete agora por falta de tempo, Fórmula 1 por falta de saco mesmo, não só eu, inclusive, né? Mas o que o Hamilton faz é impressionante. Não teve concorrência, mas mesmo assim ele chegou a uma concorrência que eu sinceramente jamais imaginaria que ele chegasse, muito bonito, muito simbólico, o filho do Schumacher dando o capacete a ele, que vai ser evidentemente superado, né?
E é impressionante. E o LeBron, impressionante também o tetra, e como joga, o que joga e como se joga nessas questões, porque poderia, tipo, não é comigo, né? E não vou ficar citando exemplos de que fazem, não é comigo, mas vou sempre citar o exemplo do Muhammad Ali, Cassius Clay, o mais corajoso, e até para mostrar como eu também não gosto, mas respeito qualquer atividade, o boxe e o que fez o Muhammad Ali num momento muito mais complexo, ou tão complexo quanto também tem os momentos, por questões dos direitos civis norte-americanos dos anos 60, que a situação conseguia ser pior do que a gente está vivenciando hoje, para não dizer sempre, quando a gente fala a gente, a humanidade, né? Não sou preto, mas entendo isso, né? E impunho essas bandeiras, mas enfim, o que eles fizeram e fazem fora é tão maravilhoso quanto eles fazem grande dentro, é tão grande quanto. Então, se você fala desses caras, e pega principalmente o LeBron e o Lewis Hamilton, e cito, o que eles fazem fora, o que eles fazem pela vida, é mais ou tão importante quanto o que eles fazem pelo esporte, você vê o tamanho desses caras. E o Nadal, até por um princípio básico do jornalismo, quando não é nem mais notícia, a gente nem noticia. Então, 78 conquistas de Roland Garros é mais uma para ele também, e contra um cara mais ou menos que ele superou também. O Novak Djokovic tomou um 6-0. Dominando a final. Tomou um 6-0 no primeiro set ontem. Nadal jogou demais. Jotinha, só pra gente concluir, então, eu acho que era impossível hoje a gente fechar ou passar em qualquer programa esportivo sem tocar nesse assunto, sem tocar no nome desses dois, até porque essas duas marcas, no momento que elas chegam, elas ganham uma repercussão ainda maior e não consigo enxergar de verdade dois melhores exemplos. A gente está falando do Mano agora, do lado contrário, nesse momento. Não consigo enxergar hoje dois caras. Vocês têm filhos, eu não tenho. Se eu tivesse filhas, eu ia falar assim: olha, tá vendo esses dois caras aí? Esse é o exemplo. O LeBron James, ontem ele deu uma declaração no pós-jogo, Jorge, que foi assim: pô, as pessoas olham, querem falar do título. O processo todo que me conduziu e nos conduziu até aqui é isso, eu me alimento disso, é muito gratificante você ver todo o processo ser recompensado com o título, mas isso daí é uma coisa, e o que eles estão fazendo fora também é ainda maior, né? Eles transcendem as modalidades, né, Luiz? A gente hoje está vivendo uma era de caras muito grandes, muito representativos para o esporte, para a humanidade como um todo, como exemplos para a garotada. Pô, é Hamilton, Messi, é Cristiano Ronaldo, é Bolt, é LeBron, a gente tinha o Kobe que nos deixou esse ano, Nadal, Federer, olha de quanta Michael Phelps, olha quanta gente representativa, gente enorme, gente que está deixando marcas impressionantes na história do esporte, na história da humanidade. A gente é privilegiado de ver esses caras de perto. Eu tenho uma resistência à manifestação partidária, que eu acho que são duas coisas diferentes. Causas políticas, causas humanitárias, causas de igualdade racial, a luta pela igualdade, contra o preconceito, essas causas, essas bandeiras, elas têm que ser levantadas pelos atletas. A política partidária é algo diferente, é algo até muitas vezes mesquinho, eu não gosto, mas esse posicionamento do Hamilton, esse posicionamento do LeBron, é importante que esses caras deem vozes a esse movimento, a essa luta pela igualdade racial, que é uma realidade que muita gente tenta negar, muita gente quer negar a existência do racismo, muita gente quer negar a existência da segregação, mas ela está aí, a olhos nus. No dia a dia a gente tem inúmeros exemplos disso, e quando a gente vê negros com esse status vencendo e levantando essa bandeira para o mundo, a gente vai observando que eles vão tendo um lugar ainda maior de destaque na história. E eu queria também falar do Nadal. O que fez o Djokovic no período da Covid-19 não é... Eu tento separar um pouco o pessoal do atleta, isso não me fez sentar na frente da TV ontem e torcer enlouquecidamente contra o Djokovic. Que ótimo que ele tomou um pneu. E isso não me provoca esse tipo de reação, mas não dá para negar, né, que a diferença de postura de um e outro, ela foi muito grande. Enquanto o Djokovic se comportou da maneira torta que se comportou, minimizando, negando a pandemia, promovendo aglomerações e dando um péssimo exemplo, o Nadal, ao comemorar uma marca histórica, mais um grande slam, ele faz uma comemoração comedida, justamente entendendo que não é um ano de grandes comemorações. Então, essa sensibilidade, ela vai colocando cada um na sua prateleira, cada um na sua casinha, e a casinha do Nadal, ela tá lá no topo.